Irmãos, nós estamos no nosso curso de Teologia Reformada, estudando a Confissão de Fé de Westminster, e nós estamos no capítulo que trata da providência. Este é um capítulo rico, é um capítulo difícil, no sentido de abranger muitos assuntos e assuntos complexos. Então nós estamos bem devagar, já é a quarta aula neste capítulo da providência. Talvez a gente termine hoje, ou talvez nós iremos precisar ainda da próxima aula. Vamos ver como que se dá o andamento desta matéria. Este assunto, então, da providência é importante ser entendido no lugar em que ele está. Nós não chegamos no capítulo da providência do nada, não começamos por ele. Primeiro nós estudamos diversas coisas, estudamos sobre o que é a palavra de Deus e a importância dela para nós lermos a realidade. Então nós só cremos sobre o que nós cremos em relação à providência, porque nós cremos nas Escrituras, nós estudamos o que é a Escritura. Então toda a nossa forma de ler, de falar sobre este assunto, é baseado no que a Bíblia fala sobre isso. Se a Bíblia fala tal coisa, então cabe a nós nos submetermos, afinal de contas, ela é a palavra de Deus, ela é a fonte de toda a verdade. Deus é verdadeiro e seja mentiroso todo homem que se levanta contra Deus. Então é muito importante a forma como é estruturado a confissão de fé e a posição que ela coloca às doutrinas. Também nós estudamos bastante sobre quem Deus é, porque esse governo que Deus faz, que é a sua providência, não está dissociado da sua pessoa. Então Deus é um Deus poderoso, Deus é um Deus soberano, e Deus é um Deus amoroso, santo, perfeito, justo, em tudo o que Ele faz. Então todos aqueles atributos de quem Deus é, deve ser levado em consideração quando nós tratamos os feitos de Deus no decorrer da história. Nós estudamos os decretos, vimos como que Deus tem um plano desde a eternidade. A história não acontece de forma solta, mas Deus decretou, antes de criar qualquer coisa, Deus fez um projeto do que deveria acontecer, que é chamado dos decretos de Deus. Para executar este projeto, Ele faz através de criar o mundo e através da sua providência. Só lembrando a definição de providência, vamos ler? Quais são as obras da providência de Deus? Vamos ler? As obras são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. Então eu vou falar muito, estou falando muito a palavra providência, mas o que é isso? Providência, então, é essa ação de Deus, é uma maneira muito sábia, santa, percebe que Ele qualifica? Não é de qualquer jeito, não, é uma maneira santa, sábia e poderosa de fazer isso que Ele faz. Ele fazer o quê? Preservar, governar sobre todas as suas criaturas e todas as ações delas. Então, não apenas governar sobre a criatura, mas governar sobre as ações das criaturas. E nós vimos, principalmente na aula passada, como que Deus faz isso nos atos bons e nos atos maus dos homens. Então, os homens fazem coisas boas e os homens aqui, tanto homem e mulher, fazem coisas terríveis. E Deus governa essas ações, tanto as ações boas quanto as ações terríveis que o ser humano faz. Deus está por detrás destas coisas, num certo sentido. Eu quero apenas relembrá-los, porque a aula está conectada, e eu sei que esse é um assunto difícil também para muitos entenderem, que você deve ter liberdade para perguntar, interagir, isso é muito importante. Olha Jeremias, então. Antes de Jeremias, olha Isaías 45, verso 7. Vamos ler? Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Então percebe que Deus está dizendo aqui que Ele é quem está por detrás de todas as coisas. Ele usa coisas boas e coisas más. Ele faz uma comparação entre essas duas coisas. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz
e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. O mal aqui não é o mal moral, esse mal é o mal circunstancial. Nós temos essa distinção. Mal moral eu vou tratá-lo mais hoje, inclusive. Mas o mal circunstancial são as coisas ruins que acontecem. O contraste aqui é exatamente isso. Eu crio a paz, eu faço a paz e eu crio o mal, eu crio a guerra. Percebe que ele está contrastando? Luz e trevas, paz e mal. Paz e guerra, aflições, conflitos. Essa ideia, afinal de contas, está dizendo que ele iria levantar Ciro para ser o libertador de Israel. Ciro era um rei de um outro povo, Ciro não era nem nascido aqui, e Deus já está dizendo, eu vou levar vocês, vou punir, vou trazer a Babilônia, vou castigar, eu estou fazendo mal, num certo sentido. Mas depois eu vou trazer a paz também, vou levantar Ciro. Porque eu faço todas estas coisas, eu estou por detrás de todos os atos. E o mal aqui é o mal circunstancial por causa do pecado que existia em Israel e o mal então de trazer a disciplina sobre a humanidade. Irmãos, nós vamos hoje dar uma ênfase então, como que esse controle providencial de Deus, ele está presente em todas as obras. Nós vimos nos atos maus dos homens maus, nos atos bons dos homens bons, de forma diferente. Lembrando, sobre os homens maus, nos atos maus dos homens, Deus está por detrás como? De forma negativa, simplesmente retirando a sua graça. Deixa eu dar um passo atrás para ficar um pouco mais claro. O ser humano, ele age de acordo com o seu coração. A Bíblia diz isso, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Provérbios diz que do coração procede as fontes da vida. Então, quando nós vamos tratar deste assunto de que Deus governa as ações dos seres humanos, nós não estamos dizendo que os seres humanos são simplesmente robô, ou que eles não têm vontade, eles têm volições, eles têm desejos, e eles agem de acordo com as suas próprias vontades, eles são livres para agir de acordo com a sua própria vontade. Só que esta vontade não é uma vontade desconectada, é uma vontade que é fruto do próprio coração. O ser humano faz aquilo que o seu coração é. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Então é a partir desse coração do ser humano que nós precisamos entender como é que Deus vai agir nos atos das pessoas. E Deus então vai agir fazendo com que pessoas façam atos bons. Como fazendo isso? Mudando a inclinação do coração das pessoas. Olha, por exemplo, o texto de... Eu não vou poder voltar tudo, tá? Essa primeira parte eu fiz ela com bastante detalhe domingo passado. Olha o texto de Provérbios 21, verso 1. Eu gostaria muito que, se você que não estava na aula passada, que você assistisse esta aula, está disponível no YouTube, no canal da igreja, é a aula de número 18, se não me falha a memória. É a aula anterior a esta, você vai encontrar lá o vídeo e assista, porque vai fazer sentido para você entender esse assunto melhor. Olha Provérbios capítulo 21, verso 1, vamos ler? Como ribeiros, este, segundo o seu querer, o inclina. Percebe? O coração, então, é essa sede central do ser humano, de onde procede todas as coisas que ele faz. E aí o texto diz assim, o coração do rei está nas mãos do Senhor, e este o inclina, segundo a sua vontade. O rei vai fazer o que faz, porque deu no coração dele, porque esse é o desejo dele. Mas a pergunta é, quem tem poder para entrar e mexer no coração humano? Só Deus. Deus tem poder para ir nesta sede e transformar, inclinar, direcionar. E a gente vê nas Escrituras diversas vezes episódios assim. Nós vimos, por exemplo, Neemias orando e chegando diante de um rei, o Artaxerxes, e de repente as coisas acontecem lá. Ele ora e o rei então autoriza que Neemias pode voltar e reconstruir. O coração do rei, que até então era um coração duro, não querendo que Israel reconstruísse, tinha embargos, diversas decisões proibindo, de repente muda e diz, não, agora pode reconstruir.
O rei faz isso por diversos motivos. Talvez ele considerou e disse, sabe de uma coisa? Esse negócio de ficar com esses embargos a vida toda não dá certo. Melhor a gente liberar, eles prosperarem, pagar imposto para nós. Eles vão ter que pagar imposto. Eles têm várias motivações. Mas em última instância nós sabemos que Deus inclinou o coração do rei para ser favorável. E tem vários casos assim. Quando Daniel decidiu, não vou se contaminar, Deus inclina o coração do chefe, que vai cuidar dele, para permitir que Daniel não coma, e faça um teste de 10 dias. Senão aquele cara teria dito, Daniel, você não vai comer, então você está fora, você está morto, você é um escravo, você não tem direito de escolha. Se é isso que você quer, você será morto. Mas Deus inclinou o coração, e o coração daquele homem disse, vamos fazer então um teste, deixa 10 dias aí para mim ver. Então Deus faz isso, e você sabe, você ora por isso. Você pede, Deus, faça tal coisa. Por que você faz isso? Porque você crê que Deus é capaz de mudar ou inclinar os corações daqueles que vão tomar decisões sobre a sua vida. Seja políticos, seja pessoas que vão tratar da área de saúde e tantas outras. Tudo na nossa vida. E de certa forma, então a gente crê que Deus é capaz de fazer isso, inclinar o coração. O coração do ser humano é desesperadamente corrupto. Para ele fazer algo bom, precisa ter essa inclinação de Deus nesse coração. Deus precisa agir. Porque o homem entregue a si mesmo é terrível. É terrível. Então, todos os atos bons dos homens é fruto da ação de Deus no coração do ser humano. Nós chamamos isso da graça comum de Deus. Deus faz isso de várias formas, através da consciência moral, através de pessoas que dão bons conselhos e diversas coisas. E aí as pessoas fazem coisas boas. Lembra que Paulo disse assim, se você se sobressai, por que é que você se sobressai? Diz, por que é que você se orgulha? Quem é que te faz sobressair? É Deus. O que você tem, você recebeu, e se você recebeu, não cabe você se orgulhar. Então ele está vendo Deus por detrás dos atos bons dos homens, sejam homens maus ou homens bons fazendo coisas. Deus está mudando as inclinações do coração. Mas nós sabemos também que existem atos maus, estão repletos aí. Será que quando chega um ato mau, Deus simplesmente não sabia e por isso que aconteceu? Ou Deus não tinha o poder de impedir, por isso Ele não impediu? Óbvio que não. Deus tem um propósito na forma de governar o mundo. E Deus também está por detrás dos atos maus. É isso que Ele disse lá em Isaías. Eu faço o bem e também faço o mal. Eu estou por detrás dessas coisas. Eu sou Deus. Eu sou Deus. O conceito de quem Deus é, irmãos, precisa ser o conceito bíblico e não o conceito que a sua mente queira que Deus seja. Tem pessoas que querem que Deus seja dessa e dessa forma. Eles querem criar Deus conforme a sua própria imagem. Biblicamente não, nós fomos criados à imagem de Deus. Deus é o Criador. Deus é, a definição do nome de Deus, Senhor, Ele é o que é. Ele é esse Deus todo-poderoso, santo. Então Ele disse, eu faço e eu também faço isso. Aliás, como então que Ele vai fazer os atos maus nos homens maus? Como que Ele vai estar por detrás, melhor dizendo? Olha Tiago, capítulo 2 ou 4, 2, se não me falha a memória. Ou 1, deve ser 1. Olha Tiago. Então eu estou tentando nivelar a partir daquilo que nós estudamos na aula passada para nós avançarmos. Olha o verso 4, não, verso 13. Ó, ninguém, vamos ler? Ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, e Ele mesmo a ninguém tenta. Verso 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, quando nós falamos que Deus está por detrás dos atos maus dos homens, este estar por detrás dos atos maus dos homens é diferente da forma como Deus está por detrás dos atos bons dos homens. Por que é diferente? Porque Deus causa o bem no homem para que ele faça algo bom. Deus não vai causar o mal no coração do homem para que ele faça algo mal. Tiago está dizendo isso. Deus não tenta ninguém. Então, ao tratar deste assunto, nós não podemos negar claramente o que a Bíblia deixa muito claro, que Deus não é o autor do pecado.
Deus não vai tentar ninguém a pecar. Se você faz algo mal, ou qualquer pessoa que faz algo mal, ele não pode dizer, eu estou fazendo porque Deus está me obrigando a fazer isso. Não, Deus não tenta a ninguém. Cada um é tentado, então, por quê? Pelo quê? Olha o verso 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então Deus está por detrás dos atos maus dos homens? Sim, mas como? De forma negativa. Deus simplesmente entrega o homem a si mesmo. O homem é mau, o coração do ser humano é mau. Deus precisa ir trabalhando, inclinando, soltando e segurando esse coração para que a sua história aconteça da forma como Ele decretou. Então, quando Ele quer que coisas boas aconteçam, Ele intensifica a sua graça comum no coração humano. Quando Ele quer que coisas ruins aconteçam, Ele simplesmente afasta a sua graça comum aos poucos do coração humano. E o homem entrega a si mesmo, vai fazer o que faz. Mas Deus está por detrás, tanto do ato bom, quanto do ato mau. Porém, de forma totalmente diferente. Dúvida? Tranquilo até aqui? Tranquilo? Rapaz, vocês são melhores do que os alunos de mestrado lá. Dá uma discussão isso aí, vocês entenderam rapidinho. Tem certeza? Alunos bons demais. Domingo que vem eu vou escolher um aluno para dar aula aqui, tá bom? Já que vocês entenderam, fica fácil. Deus não é o autor do pecado e nem é violentado a liberdade da causa que é usada. Olha aí a confissão de fé de Westminster. Nós vamos estudar sobre liberdade daqui um tempinho, quando chegarmos neste capítulo. Mas eu quero que nós possamos ler sobre liberdade, só ler basicamente. É o capítulo de número 9, capítulo 9. Abra aí a sua confissão de fé. Capítulo 9. Então, o que a gente fala de liberdade? Nós vamos estudar este capítulo mais a fundo. Eu só vou ler para você entender que liberdade é um assunto bem complexo e ele está interligado nessa ideia da providência. Capítulo 9. Todo mundo achou aí da confissão? Capítulo 9. Olha o parágrafo 1. Deus, vamos ler? Deus, só um minutinho, 9, irmãos, talvez esteja em Romanos, é um pauzinho e um xizinho, tá? 9, capítulo 9. Então, número romano, vai que... Capítulo 9, vamos ler? Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade que ela nem é forçada para o bem ou para o mal, nem a isso é determinada por qualquer necessidade absoluta de sua natureza. Então a vontade do ser humano não é forçada em nenhum momento. A vontade do ser humano é fruto do coração dele. De acordo com o coração ele vai ter determinadas vontades. Por isso que Deus não mexe na vontade, Deus mexe no coração. Para dar uma vontade, para que alguém queira fazer algo bom, né? Olha o verso 2. O homem em seu estado de inocência e o poder de querer e fazer aquilo que é bom e agradável a Deus, mas mudavelmente, de sorte que pudesse cair dessa liberdade e desse poder. Perceba, a confissão de fé está dizendo, quando a gente fala de liberdade, a gente precisa entender que liberdade tem dimensões diferentes ao longo da mesma história. Na história bíblica, você não pode querer que liberdade em Adão seja igual à liberdade em Davi. Tem um espaço de tempo, coisas aconteceram e a gente precisa entender. Ele diz, lá os nossos primeiros pais, eles tinham a liberdade, olha aí de novo o texto, ó. Em seu estado de inocência, no seu estado do jardim, tinha a liberdade, tinha o quê? O poder, tinha a liberdade e o poder de querer e fazer aquilo que é bom e agradável a Deus. Ele tinha isso, mas ele tinha também a liberdade de fazer o oposto disso. Olha lá o verso seguinte, a continuidade da frase. Mas,
mudavelmente. Adão não era imutável. Adão foi feito perfeito, mas não foi feito imutável. Imutável é a capacidade de não mudar. Deus é imutável, Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. O que não é o caso dos seres humanos. Os seres humanos foram criados, e anjos também foram criados, de forma a mudar quem eles eram. E a vontade deles, então, poderia, que era santa, que buscava fazer o bem, poderia, então, mudar. Isso aconteceu, você sabe que Adão pecou, né? Olha o parágrafo 3. O homem, ao cair no estado de pecado, perdeu o quê? Inteiramente, todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação. Depois da queda de Adão, o homem não tem mais essa vontade de fazer as coisas que agradam a Deus. No estado de pecado não tem. O homem que não conhece a Cristo, o que ele deseja? O que ele mais quer na vida? Pecar. Ele não chama isso de pecado. Ele chama isso de buscar felicidade, de diversas coisas. Mas ele quer fazer o que ele faz. Nenhum ser humano peca obrigatório. Ele peca porque ele quer pecar. Esse é o desejo dele. Continuemos. De sorte que o homem natural, inteiramente avesso a esse bem e morto no pecado, é incapaz, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. Então, por isso que alguém não pode salvar a si mesmo. Ele é morto espiritualmente, ele nunca deseja a Deus. Para que ele possa se arrepender, algo precisa acontecer. Capítulo 4, olha o capítulo 4, o parágrafo 4. Quando Deus converte um pecador e o transfere para o estado de graça, natural escravidão ao pecado, e somente pela sua graça, olha o que faz? O habilita a querer e a fazer com toda a liberdade. Percebe de novo? Liberdade. Não é que mexe na liberdade. Não, ele mexeu no coração. E agora, com o coração regenerado, lembra que Ezequiel chama isso de tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne. Então, quando Deus faz isso, aí agora, com toda a liberdade, ele é capaz de querer fazer o que é espiritualmente bom. Mas isso de tal modo que, por causa da corrupção ainda nele existente, o pecador não faz o bem perfeitamente, nem deseja somente o que é bom, mas também o que é mal. Mesmo depois de convertido, eu e você passamos a ter então uma briga, porque o nosso coração, que é a fonte dos nossos desejos, ele já é um coração regenerado, mas ele ainda tem resquícios do velho homem. Lembra Paulo dizendo, agora eu não sei mais o que quero. Eu desejo fazer o bem, mas não faço. Eu faço o mal, eu encontro uma nova lei dentro de mim. Então ele vive em guerra, o homem natural e o homem espiritual. Aquilo que a Bíblia diz, fazei morrer a vossa velha natureza. Então tudo isso está ligado com essa forma do nosso coração manifestar os seus desejos ou a sua vontade. E aí nós passamos a querer coisas boas, mas nós também passamos ainda a querer coisas ruins. Mesmo nós convertidos fazemos coisas boas, mas também fazemos coisas ruins. O ímpio só faz coisas ruins nessa dimensão espiritual, ele nunca buscará a Deus, a não ser que Deus mude o seu estado. E quando então Cristo voltar, olha lá o capítulo 5, é no estado de glória, vamos ler? Se torna perfeita, imutavelmente, livre somente para o bem. Então, quando Cristo voltar ao estado de glória, ele faz divisões aqui. Estado da inocência era no jardim, o estado de pecado é o homem antes de se converter, o estado de santificação, ou estado de convertido, é após a conversão, e o estado da glória é quando Cristo voltar.
Quando Cristo voltar, o nosso coração, a nossa liberdade, a nossa vontade, ela será igual era de Adão? É isso que a confissão está dizendo aí? Será ou não? Fala alto, porque senão não ouço. Não. Só quem teve a liberdade de agir contrário à sua própria natureza foi Adão e os anjos antes da queda. Tinha uma liberdade de fazer o que era bom e tinha a liberdade de agir contrário à própria natureza. Quando Cristo voltar, nós não teremos a liberdade de agir contrário à nossa natureza. Perceba que a confissão vai dizer lá, ó, é no estado da glória que a vontade do homem se torna o quê? Perfeita, imutavelmente livre somente para o bem. Não tem como mudar mais o estado desta vontade que acontecia no jardim do Éden. Detalhes mais a fundo sobre essas liberdades a gente vê quando chegarmos neste capítulo. Mas por que eu estou lendo isso? Porque isso está conectado com a providência de Deus. Deus, ao governar, ao fazer as coisas, Deus não violenta a liberdade. Está claramente exposta na confissão de fé de Westminster. Nós não somos deterministas ou fatalistas neste sentido. Nós cremos na soberania de Deus, nós não somos arminianos, nós não cremos na liberdade autônoma do ser humano, mas nós também não somos fatalistas. Nós cremos na responsabilidade dos seres morais criados por Deus. Tranquilo? Sim, microfone, só um minuto. Isso. Esse coração modificado no Senhor, quando recebemos essa graça, e essa luta que a gente tem interna, do bem e do mal, porque ainda temos o pecado. Aonde é essa graça? Aonde, quando as pessoas que falam dos livros de autoajuda, da força de vontade de modificar? Eu queria saber qual é essa diferença. Porque essa semana eu vivenciei uma situação que, enquanto eu falava, não é Deus que me transforma, a pessoa, não, que eu vou conseguir por mim, entendeu? Então eu quero saber qual é essa diferença dessa força de vontade. Sim. E dessa ação de Deus. Sim. Lembra que Deus, ao nos salvar, Ele é a obra única e exclusiva dEle. Nós não cooperamos em nada nessa primeira parte de salvação. Porque a nossa vontade, o nosso coração estava morto. Nós nunca iríamos querer Deus. Estávamos com o coração virado contrário a Deus. Deus precisou fazer isso aqui, redirecionar o nosso coração. Isso só Deus faz, nós não cooperamos nada. Deus, ao fazer isso em nós, Deus começa a trabalhar em nós a santificação. Essa santificação é o trabalho de Deus em nós. E aí nós cooperamos neste trabalho, porque agora o nosso coração foi mudado, nós queremos as coisas também de Deus, e nós precisamos responder a isso com gratidão, com amor, e aí são os nossos esforços em busca da santificação. Mas isso não acontece solto, só nós fazendo. Por isso que os livros de autoajuda está errado, que eles vão dizer que a gente tem essa capacidade inata a nós não a temos. Deus gera isso em nós. Olha Filipenses capítulo 1, olha o versículo de número 6. Eu vou voltar um pouquinho, olha o verso 3, ó. Dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Olha por que Paulo se alegrava dessa igreja, olha lá o verso 5, pela vossa no Evangelho desde o primeiro dia até agora. A igreja de Filipos se cooperava com Paulo, enviava dinheiro, donativos, ela queria fazer isso, ela participava. A igreja de Corinto já não queria não, e Paulo vai dizer, olha, os de Filipos, da Macedônia, eram mais pobres do que vocês, mas eles se envolveram, então isso é eles querendo fazer. Mas olha o verso de número 6, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, percebe? Mas Paulo disse, eu estou certo que vocês vão ser aperfeiçoados dia a dia. Porque aquele que começou a boa obra há de completá-la.
Percebe? Deus está envolvido neste processo de santificação. Muitas vezes nós pensamos em santificação de forma muito legalista, como se Deus nos salvasse e depois dissesse, agora é com você. Não, é como se Deus nos dá a luz e Ele pega nas nossas mãos e diz, vamos caminhar. A gente vai caminhar, mas Ele que vai conduzir as nossas vidas. Então essa ação de Deus na nossa santificação é extremamente importante. E essa é a garantia de que nós seremos completos no último dia. Paulo está usando a figura de uma construção, ele diz, começou a obra será terminada. Como que nós sabemos disso? Deus colocou em nós o Espírito Santo, por exemplo, quando nós fomos salvos. Uma das pessoas da Trindade veio morar em nós, e Ele é o penhor, o selo, até o dia do resgate. É como se fosse a entrada, ou aquilo que vai garantir que a obra será terminada. Porque o Espírito, um dos membros da Trindade mora dentro de nós. Percebe então que esse processo não é feito solto, assim, na nossa força. Não, é feito exatamente por essa ação do Espírito. Mas é diferente da ação de salvação. Na ação de salvação nós estávamos mortos, agora nós temos vida. Nós estamos fazendo a introdução alimentar com a Stephanie, né? Ela é quem engole. Mas assim, quem amassa, quem coloca, quem mexe para cá, mexe para lá, até ela engolir, não é ela. Ela que come, depende de que a gente está falando de comer. Entende? Mas lógico, tem uma coisa nela, mas tem uma ação externa agindo nisso. Na santificação é mais ou menos essa ilustração. Na santificação a gente atua, mas tem uma força de Deus agindo em nós, para que nós possamos crescer em santidade. Olha Filipenses capítulo 2, melhor dizendo, Filipenses 2. E olha que lindo isso, ô Valdirene. Essas duas coisas estão na mente de Paulo lado a lado, porque na nossa mente a gente ou é uma coisa ou é outra. Biblicamente são juntas, as duas estão juntas. Olha o verso 12, do capítulo 2. Assim, pois, amados meus, como sempre, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Paulo diz assim, olha, como vocês me obedeceram lá quando eu estava aí, e agora que eu estou preso, estou ausente, vocês continuam obedecendo. Aí Paulo dá uma ordem, desenvolver a salvação de vocês. Ele está mandando, desenvolva. Mas olha o verso seguinte. Esse desenvolva é uma ordem, então eles precisam fazer. Mas olha o verso seguinte. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar segundo a sua vontade. Percebe? Ele manda eles desenvolverem, ele diz, mas sabe por que vocês podem desenvolver? Porque Deus é quem efetua em vocês, tanto querer isso, quanto realizar isso. A soberania de Deus não invalida a responsabilidade humana, mas a responsabilidade humana não anula a soberania de Deus de momento algum. As coisas caminham juntas. Presbítero Samuel. Não, meu pensamento mais ou menos baseado no que a pergunta da irmã fez aqui. Sim. Sobre aonde, eu não sei se eu entendi bem aqui, aonde a pessoa acha assim, uma situação para que ele desenvolva o mal, é isso? Parece? Ah, sim. Quando é algo que é o querer de Deus e quando é algo que nós queremos. Ah, sim. Entendi, agora entendi melhor. É porque até onde eu estou entendendo a lição é o seguinte, é que como o texto de Tiago, o pastor citou ali, que Deus ele age de forma negativa, né? Ele não tenta a pessoa fazer o mal. Por quê? Ficando a esse lado, que eu entendi. É que o indivíduo, Mas a pergunta da Valdirene é no lado bom, é nas coisas boas, não é na coisa ruim, não. Ela falou o lado ruim também, os dois. Então, o lado ruim, primeiro, por exemplo, o cara não precisa ser ensinado para ele fazer o que é mal. Deixá-lo o próprio coração, a natureza pecaminosa. Pecaminosa, ele não precisa ser ensinado, ele já nasce já com o coração já bichado já, entendeu?
Já inclinado. Você não precisa ensinar, não fala mal, Não precisa agir positivo. É, Não precisa exatamente. colocar a maldade no coração humano. Já Ela o está lado lá. bem, nós somos disciplinados já para entender o bem. Nós somos, já a diferença está aí. Você é ensinado, porque Deus já te dá, já citou ali o meio de santificação, por exemplo. Isso tudo são meios que Deus nos dá para poder aprender a fazer o bem. Esse é o lado bom. Já o lado ruim, não precisa falar, que o cara já vem, já pequenininho. Já nasce contaminado pelo pecado. Contaminado. E aí é só Deus entregar ele a ele mesmo. A ele Justamente. mesmo. Não precisa estar ensinando, orientando. Não, faz o mal, é assim que faz o mal. Não precisa nem explicar, não, que ele já sabe. Ele já sabe, isso aí. Você vê crianças aí, já aprende a responder os pais, já aprende a furtar, já aprende tudo quanto é tipo de jogo, né? Tudo Isso é quanto do próprio coração humano. A minha fala de Deus agindo é na parte positiva. Eu estava achando na parte de santificação, de fazer as coisas boas. É isso que eu estava Por exemplo, focado. você vê Davi também no Salmo 50, ele falou, eu nasci na iniquidade. Então, Agora, Valdirene e os demais, todas essas coisas estão dentro do projeto de Deus, entende? Deus, em alguns momentos, Deus refreia o coração do homem e diz, não, você não vai fazer o mal que você quer fazer. Exatamente para que não haja destruição, para que aconteça determinadas coisas. Deus refreia a maldade do coração humano. Por isso que nós oramos às vezes, Deus, faça isso, que Deus vai refreia o coração. Tem hora que Ele solta o coração, porque Ele sabe para que essas coisas vão cooperar lá na frente. É a história de Faraó no Egito. Deus agiu no coração de Faraó e ele recebeu o povo de Israel lá na época de José. O povo foi morar lá, José se tornou importante, toda aquela história. Depois passa-se uma nova geração, Deus vai e solta o coração daquele homem. Não daquele, né? Já era outros faraós. Mas Deus está simplesmente mudando, o Salmo diz isso. Deus fez, não é que Deus não está por detrás, Deus fez. Mas como que Deus fez isso? Deixando o homem fazer do jeito que ele sempre é. E aí Faraó olha e diz, sabe de uma coisa? Esse povo está crescendo, está multiplicando. Multiplicar é mal? Ter filhos é ruim? Não. Deus permitir que Israel tivesse filhos era ruim? Não, era o projeto de Deus, fazer uma grande nação. Mas de repente aquele Faraó olha e diz, sabe de uma coisa? Esse pessoal vai ficar mais forte, vai se unir com os demais que estão aqui escravizados, daqui a pouco eles tomam poder. E eles então resolvem escravizar a nação de Israel. Mas o Salmo diz, Deus fez isso. Deus entregou Faraó, permitiu que Faraó fizesse isso. Por que antes Faraó não fazia isso? Porque Deus não permitia. Deus segurava a maldade dele. Agora Deus solta a maldade dele. Aí você diz, nossa, que terrível. Não, Deus quer que Israel vá para Canaã. Israel não é para viver no Egito. O Egito foi circunstancial. Depois da escravidão no Egito, o povo então vai pedir, Deus, me liberte daqui. E Deus liberta eles. Leva eles para Canaã. Percebe como que na história maior, Deus agiu de forma positiva, criando coisas boas no coração de alguém corrupto como o Faraó. Deus agiu e Faraó então resolveu fazer o bem. E Deus disse, agora, para que o projeto aconteça, eu vou retirar isso. Vou endurecer o coração de Faraó. Êxodo está escrito isso. Como que ele endureceu? Entregou Faraó a ele mesmo, a quem ele é. E aí Faraó começa a fazer o que é mal. Começa a fazer o que é mal. Nesse ato de Faraó fazer o que é mal, Deus tem o propósito de algo bom acima disso, que é resgatar Israel do Egito. Lembra que foram 10 pragas sobre o Egito? Não é que Deus não sabia que na primeira Faraó não fosse aceitar. Ele diz para Moisés, Moisés, você vai, eu vou endurecer o coração daquele homem, eu não vou fazer nada mexer naquele coração, vou apertar mesmo, deixar eles entregues. E ele não vai aceitar na primeira. E aí eu vou fazer mais uma, mais uma, para que mostre quem eu sou. Moisés chega diante de Faraó, Moisés sabe que Faraó não vai deixar de primeira, porque Deus disse que não vai deixar. Mas Deus tem um objetivo. Qual que é o objetivo de Deus? Às vezes a gente tem uma ideia muito curta, né? O objetivo de Deus é libertar Israel do Egito apenas? É esse o objetivo? Não, se fosse isso, Deus só fazia isso aqui, ó. O povo saía de lá e aparecia aqui, não podia fazer isso? Podia ou não podia? Podia, ele pegou Filipe lá em Atos e fez isso.
Filipe pregou lá para o eunuco, Deus pegou Filipe, tirou de lá e colocou ele em outro lugar, rapidinho. Olha que coisa rápida, você tira de Israel do Egito, não precisa peregrinar, nada. Não, Deus tem um objetivo, mostrar o seu poder. A gente conhece Deus, um pouco mais de Deus, sobre o que Ele fez lá no Egito. E a gente diz, olha, Deus é poderoso. Assim o Antigo Testamento narra, dizendo, olha, Deus abriu o mar vermelho. Todas essas histórias mostram quem Deus é. Como que Deus fez isso? Permitindo que Faraó endurecesse o coração. Percebe essa soberania de Deus por detrás de todos os atos? Tranquilo? Claudinho não está tranquila, Valdilene não sei, está olhando assim. Irmãos, eu sei que não é um assunto fácil, vocês têm que perguntar mesmo, entende? Não é um assunto fácil, não é. E assim, vocês estão tendo uma grande oportunidade da gente estudar esses assuntos. E eu digo assim, que Deus, da sua soberania, né, isso é muito importante para os nossos dias. Nós vivemos uma geração difícil. Tivemos uma pandemia, há uma guerra, a gente não sabe o desdobramento dessa guerra. Uma teologia triunfalista entra em crise nesse momento. É porque as pessoas não pensam, né? Mas eu lembro quando teve a pandemia, começou a pandemia, um pastor famoso desse movimento mais pentecostal diz, olha, Deus, não, essa praga não vai entrar no Brasil, essa praga vai durar pouco aqui, o Brasil é do Senhor Jesus, o Brasil vai viver anos prósperos e não sei o quê, e que acabar essa pandemia a gente vai decolar e tal. Veio a pandemia, matou muita gente, mais de 600 mil pessoas. Acabou a pandemia, já veio uma guerra. E aí? Era para esse pastor prestar contas. Mas não, aí tudo vai, ninguém nem lembra, o cara continua falando e tudo mais. A gente precisa ter uma teologia firme para os dias difíceis. O nosso Deus não é um Deus que não está vendo essa guerra. Ele sabe dessa guerra. E Ele tem um propósito maior. Como que Ele faz isso acontecer? Ele precisa gerar uma maldade no coração do Putin, uma maldade no coração do presidente da Ucrânia, de alguém da China, dos Estados Unidos? Não, Ele não precisa fazer isso. É só soltar esses homens, entende? Eles amam poderes, eles querem poder, e aí o poder briga entre si. Tiago disse que a origem de toda a guerra é a maldade do coração humano. Mas Deus está conduzindo isso, a história não está nas mãos deles. Trágico seria se estivesse. Obrigado, Dinilson. Deus, na sua soberania, decretou o Dinilson trazer a água. Mas lógico que Ele quis trazer, mas Deus está por detrás disso. Então percebe como é que é importante uma teologia firme para os dias difíceis. Senão nós não poderíamos chegar para alguém e dizer, olha, o máximo que eu posso fazer para você é dizer que Deus não sabia disso. Não, eu posso dizer, olha, eu não entendo por que isso está acontecendo, mas eu sei que Deus sabe o que vai fazer com isso lá na frente. Ele fez isso quando aconteceu com Israel. Ele tinha um propósito lá na frente. E a história não é a história dos nossos dias. Esse que é o grande problema nosso. Nós somos imediatistas. A história que Deus promete que será perfeita é a história do último dia. E na soberania de Deus, os atos maus dos homens maus estão sendo governados por Deus, para que no último dia esses atos maus dos homens maus sejam punidos, mas redundem em glória para o povo de Deus. Olha a história de José, Gênesis. Silvia, só o microfone, por gentileza. Já está. Já está aqui. Rapaz, vocês estão rápido, hein? Mídia. Pastor, na semana passada o senhor terminou o culto da escola dominical com uma frase bem forte, dizendo que talvez a oração mais inteligente que possamos fazer como servos, como cristãos, é que a graça do Senhor não se afaste de nós. Sim. E isso faz muito sentido agora, porque a eleição, Deus imutável, a eleição não vai mudar, né? Mas na nossa caminhada, nessa linha do tempo nossa aqui na Terra, haverá aqueles dias em que o nosso coração vai se inclinar a fazer o mal. Sim. E se não tiver na potente mão de Deus, como é que a gente consegue permanecer na graça? Então, agora essa frase faz muito mais sentido para mim,
principalmente nesse momento em que o senhor explicou sobre os atos bons e os atos ruins. Os atos ruins. Somos capazes até de apertar um botãozinho vermelho da guerra. Né? Sim, sim. Às vezes a gente acha que o outro é ruim, né? Não, nós somos tão ruins quanto se não fosse a graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus. Agora, pensa você se nós estivéssemos no mundo uns 500 Hitler da vida. Talvez não teria nem humanidade mais, né? Percebe? Deus tem um projeto, Deus não solta o homem a ele mesmo. Porque senão ele se autodestrói. Tem um episódio interessante de Gênesis capítulo 11, rapidinho, Gênesis 11. Deixa Gênesis aí 50 que eu vou voltar. Olha, quem não assistiu a aula de domingo passado, precisa assistir, hein? Por favor, assista. Basicamente, hoje eu respondi perguntas relacionadas com a aula de domingo passado. Então, assista, que é muito importante para você entender melhor. Na aula passada eu fiz mais uma exposição, né? E hoje a gente está mais devagar olhando as possíveis lacunas que ficou daquela aula, né? Olha, qual o texto que eu falei? Gênesis 11, obrigado. Olha Gênesis 11. Gênesis 11 é um texto muito conhecido. É a construção da Torre de Babel e a destruição desta torre. Os homens resolveram construir uma torre, uma cidade, uma torre enorme. Olha o versículo de número 3, ó. Não, versículo 4, por causa do nosso tempo, ó. Disseram os homens: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Quem é esse povo aqui de Gênesis 11? É os descendentes de Noé. Noé teve 3 filhos, e aí dos filhos tiveram filhos, e aí os descendentes de Noé. Então é a geração pós-dilúvio. Essa geração pós-dilúvio tinha a ordem de Deus de viver espalhados. Eles deveriam um ir para um lado, outro para o outro. Essa foi a ordem de Deus, povoar a terra. Eles disseram: sabe uma coisa, vamos fazer isso nada, a gente vai se unir, vamos construir um lugar fixo, vamos morar aqui, fazer uma cidade, vamos construir uma torre que chega aos céus. A ideia deles é de quase construir um zigurates, e a ideia mitológica aqui de que chegando ao céu eles iam ter o controle da eternidade, das coisas que acontecem nos seres espirituais. Eles estão dizendo: vamos assumir o controle das coisas, é um projeto rebelde. E diz: vamos tornar o nosso nome célebre. A humanidade da época estava unida nisto, unida nisto. A pergunta é: o que Deus vai fazer com essa história? Deus vai deixá-los fazer isso? Eles estão fazendo isso por causa do quê? Do coração deles, do pecado deles. Eles querem a glória, o poder e tudo mais. Deus resolve interferir. Deus não vai deixar eles fazerem o que eles querem fazer. Olha o versículo de número 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, vamos ler? Eis que o povo é um. Isso é mal? Isso é bom, né? O povo é um, não tem problema com isso. Todos têm a mesma linguagem, em si não é problema. Isto é apenas o começo. Agora, não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Deus diz: tem 2 coisas boas, unidade e linguagem. Eles vão se unir nisso e não tem mais limite para o que eles querem fazer o mal, porque o coração deles é mal. Aí Deus vai continuar agindo, olha lá. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Isso aqui é uma disciplina de Deus, não é? Vai criar uma confusão. Um começa a falar, o outro não entende. Daí é Babel, confusão. Como que eles vão viver junto, construir algo junto, se eles não conseguem se comunicar? Então eles vão ser espalhados. Isso é uma disciplina? É. Mas isso é também uma graça de Deus, pensando na humanidade. A última vez em Gênesis que a gente viu essa história de que os homens estavam unidos em um só propósito e que a maldade era tamanha, não tinha como deter, foi quando isso? Foi quando? Foi quando? Gente, a gente está em Gênesis 11, tem que ser antes de Gênesis 11, né? Foi quando? Dilúvio, quem falou aí? Isso, no dilúvio.
Quando o homem, por que teve o dilúvio? A geração dos filhos de Deus e a geração dos homens se uniram, se corromperam, e aí então só fizeram o que era mal. Deus disse, está tão mal que eu tenho que destruir, estava muito terrível. Só que depois que Deus destruiu, Deus falou algo, volta lá em Gênesis. Depois que vai acabar o dilúvio, olha Gênesis capítulo 6. Eu vou ler Gênesis 6 só para você ver claramente isso. Olha o versículo 5, ó. Viu o Senhor que a maldade do homem na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então Deus se arrependeu de ter feito o homem, então Deus resolveu desaparecer da face da terra o homem que ele tinha criado. E aí faz o dilúvio e preserva Noé. Olha agora o versículo de número 9. Não, versículo 8, melhor dizendo. Olha o versículo 8. Teve o dilúvio, depois que a água estava baixando, Deus então aparece de novo para falar algumas coisas. Levantou Noé, verso 20. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro, disse consigo mesmo, olha o que Deus disse, hein, depois do dilúvio. Não tornarei, vamos ler? Verso 8, 21. Não tornarei, Gênesis 8, 21, estou no meio do verso. O Senhor aspirou lá o cheiro suave da oferta de Noé, e Deus disse algo, vamos ler? Olha, Deus está dizendo, eu não vou mais amaldiçoar a terra, eu não vou mais destruir a terra por causa do homem. Aí você esperava que a resposta, porque o homem aprendeu a lição. Porque agora o homem é um novo ser humano, transformado e tal. Olha a continuidade. Por quê? Desde a sua mocidade, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão, inverno, dia e noite. Deus está dizendo, eu não vou mais destruir, porque o coração deles é desesperadamente corrupto mesmo. Eu não vou mais responder ao pecado deles, de destruição do mundo, mediante a maldade que eles vierem a fazer. Por isso que quando eles estão unidos, intentando o mal, em Gênesis 11, lembra? Deus disse assim, vamos descer lá, vamos confundir, porque eles não podem fazer o que é mal dessa forma. Porque eu não posso fazer o quê? Destruir de novo o mundo. Então é Deus agindo com disciplina, mas Deus agindo com graça. Aquela espalhar deles é para que eles não sejam destruídos de novo, porque Deus fez uma aliança. Mas o que está por detrás disso tudo, dessa história de aliança? Tem uma promessa lá no jardim. O descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Então percebe que a história maior, Jesus precisa nascer e destruir Satanás? Então ele inclusive vem e faz com que há confusão de linguagem, não deixa que a maldade daquelas pessoas cheguem ao limite que eles poderiam chegar. Porque se chegasse ao limite, Deus precisava destruir o mundo. Destruir o mundo era acabar com a promessa do descendente da mulher. Então a história é maior do que os nossos dias que nós vivemos. Eu vou dar 2 exemplos, por causa do tempo eu não vou ler o texto. Um é muito conhecido, a história de José. Terrível a história de José, numa dimensão. O cara é vendido pelos irmãos, o cara vai trabalhar lá, começa a prosperar, de repente uma mulher canta a ele é fiel a Deus e ele vai ser preso, tudo terrível. Mas ele, de repente, se torna o segundo do Egito. E aí as pessoas pregam como se fosse José, tudo envolvendo José, como se José fosse o centro. Não, José entendeu exatamente por que aconteceu tudo aquilo. Olha Gênesis 50. Olha Gênesis 50. Então José sofreu sobre si diversas ações de homens maus? Sim. Olha os irmãos de José, aqueles que venderam José, hein? E eles não venderam José dizendo, José, eu vou vender você porque você vai para o Egito, cara, você vai se tornar o governador lá, tenha calma, paciência. Não, nada disso. Olha o versículo 18,
Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José, vamos ler? Não temais, acaso estou em lugar de Deus? José diz assim: olha, não cabe a mim julgar o que vocês fizeram. Deus vai, eu não estou no lugar de Deus. Deus está por detrás disso. Verso seguinte: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Percebe os atos maus dos irmãos de José? Tentaram o mal, Deus tornou em bem. A palavra tornou em bem, na língua portuguesa aqui, fica meio, parece que Deus pegou algo e mudou algo e tal. Não, na língua hebraica, vocês, é a mesma palavra, vocês intentaram para o mal, Deus intentou também, mas Deus intentou para o bem. O mesmo ato. Qual que é o objetivo dos irmãos de José em vender e matar, em vender José? Lucrar, se ver livre daquele cara. Objetivo de Deus? Qual que é o objetivo de Deus? Qual que é o objetivo de Deus? Qual que é o objetivo? Não fala que é bom, que eu sei que é bom, Deus sempre quer o bem. Mas qual que é o objetivo de Deus naquele caso? Salvar o povo de Israel. Talvez fazer o José o governador. É mais que isso. E José entendeu isso. José disse um pouco antes: na verdade, Deus me trouxe aqui para preservar vocês com vida. A história maior requeria José no Egito. Para José chegar no Egito, pessoas agiram. Alguns com coisas boas. Faraó precisou colocar José lá. E aí Deus teve que fazer isso. Um ato bom de Faraó, Deus agindo. Mas precisou também de atos maus dos homens. E os irmãos de José foram os atos maus. Objetivos diferentes, a forma de Deus fazer é diferente. No coração de Faraó ele tem que mexer positivamente. No coração dos irmãos de José, só entregados a eles mesmos. Mas quem deu o sonho para Faraó? Deus. Deus mexeu no império todo para que essas coisas acontecessem. Cristo, a história de Jesus, é para nós o grande ponto desse. Jesus está cheio de atos maus dos homens em volta dele. Satanás é um agente mau nessa história. Satanás entrou em Judas. Satanás está totalmente envolvido na morte de Cristo. Totalmente. Ele queria destruir. Judas está envolvido na morte de Cristo. Judas era ladrão e queria lucrar com isso. Deus estava envolvido. Pilatos estava envolvido, né? Poderia libertar e não libertou, condenou. Todos aí estão fazendo atos maus, mas Deus está envolvido nisso. Porque se Cristo não morresse, nós ainda estávamos nos nossos pecados. Pedro diz isso diante do auditório. Na nossa tendência humana, o que a gente faria? Se Deus é soberano, se Deus está envolvido, então essas pessoas não têm culpa nenhuma. Não, Pedro chega e diz assim: vocês mataram a Cristo. Vocês fizeram isso, arrependa do pecado de vocês. Mas Pedro diz assim: Jesus foi entregue pelo determinado desígnio de Deus. O maior crime da história, a maior injustiça da história, o ato mais malvado da história, os seres mais podres envolvidos na história, Deus ainda estava controlando os atos deles, para conduzir para a maior história, que é a nossa salvação. Se nós temos essa série de exemplos de Israel, o exemplo de José, o exemplo de Cristo, por que hoje eu e você precisamos temer os atos maus que porventura venham sobre o mundo? Na final da história, Jesus nos diz como que será? Ele enxugará dos olhos toda a lágrima. Ele vai punir o mal, ele não é complacente com o mal. Todos que fizeram atos maus serão punidos se não se arrependerem. Serão lançados no lago de fogo, Satanás estará lá, e ele vai tratar conosco, e nós viveremos no novos céus e nova terra. O problema é que a gente quer agora. Não, Deus disse assim: as coisas cooperam para o bem, que é formar a nossa vida na imagem de Jesus Cristo. Ok?
Irmãos, nós vimos um pouco dessa matéria, nós viremos voltar em alguns pontos e avançaremos no próximo domingo, tá bom? E aqueles que não assistiram à aula passada, assista, porque ela vai fazer com que você entenda melhor muitas das minhas falas hoje aqui, que vêm para completar aquela aula. Deus, obrigado, porque quão grande é o nosso Deus, e as tuas obras são de fato maravilhosas. O teu governo se estende a tudo, ó Deus, de forma santa, sábia e perfeita. Obrigado, ó Deus, porque nós somos o objeto do amor do Senhor. Nós, no sentido da igreja de Jesus Cristo espalhada por todo este mundo. Nós somos, de certa forma, o centro para onde a obra de Cristo está nos conduzindo, ó Deus. Tudo isso é para que o teu nome seja glorificado na nossa vida, para que nós possamos render louvores e glórias àquele que se assenta no trono e governa a história. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor não é pego de surpresa pela maldade do coração humano. O Senhor, ao contrário, a governa e faz com que contribua para o bem do teu povo. Deus, nós intercedemos para que o Senhor use de misericórdia na nossa geração. Que o Senhor refreie o coração desses poderosos, por exemplo, que estão em guerra. Mas que o Senhor fortaleça o coração do teu povo a perceber que existe alguém governando acima deles. E que o Senhor, na verdade, ri deles. Obrigado, Deus, porque a história não é um trem desgovernado. A estação final nós já sabemos qual é. E obrigado porque o Senhor nos colocou neste trem. E o Senhor nos guarda nas curvas turbulentas que nós passamos. E conforme Paulo disse em Romanos, nada pode nos separar do teu amor. Seja tribulação, perseguição, fome, nudez, nem mesmo a morte pode nos separar de ti. E é isso que alegra o nosso coração, isso que fortalece a nossa fé. Nos faça, ó Deus, nos dobrar, nos render a este Deus que governa a história. Oramos em nome daquele que é o Rei, no nome de Jesus Cristo. Amém.